9 vereadores. Havendo número regimental sobre a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho às 18h01. Nesse instante, coloco em discussão votação a ata da 25ª sessão ordinária, bem como as sessões extraordinárias número 43 e 44. Existe algum vereador interessado em discutir as presentes atas? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Aprovadas as presentes atas. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos projetos protocolados nesta sessão. Senhor presidente, tem um ofício a ser lido, posso ler primeiramente? Ofício número 362 de 2017. Senhor presidente, solicitamos a Vossa Excelência a retirada dos projetos abaixo relacionados. Projeto de lei complementar número 10 de 2016, que dispõe sobre os procedimentos de licenciamento, compensação ambiental e fiscalização de supressão de árvores. Projeto de lei complementar número 11 de 2016, que dispõe sobre os procedimentos de licenciamento, compensação ambiental e fiscalização da arborização urbana no município. Projeto de lei número 7 de 2017, que dispõe sobre a concessão de subvenção. Ofício encaminhado pelo senhor Saulo Pedroso de Souza. Devolva os projetos ao senhor prefeito. Projeto de lei 67 de 2017. Dispõe sobre a criação do programa Adote uma Praça no município de Atibaia e da outras providências, de autoria do vereador José Carlos Machado. Projeto de lei 68. Calma. Perdão. As comissões de Justiça, Educação e Finanças. Projeto de lei 68 de 2017. Dispõe sobre a obrigatoriedade de manutenção de uma brigada profissional composta por bombeiros civis nos estabelecimentos que mencione da outra providência, de autoria do vereador Michel Carneiro. As comissões de Justiça, Saúde e Finanças. Projeto de lei 69 de 2017. Fica instituída a Semana Municipal de Arte Professora Aline Araújo, de autoria da vereadora Roberta Barsotti. As comissões de Justiça, Educação e Finanças. Projeto de lei 70 de 2017. Revoga o artigo da Lei Municipal número 4.161, de 9 de setembro de 2013, de autoria do vereador Fabiano Batista de Lima. As comissões de Justiça e Educação. Projeto de lei 71 de 2017. Dispõe sobre: altera o artigo 4º da Lei 3.554, de 9 de outubro de 2006, de autoria do vereador Fabiano Batista de Lima. As comissões de Justiça, Saúde e Finanças. Projeto de lei complementar número 20 de 2017. Altera a lei complementar número 581, de 19 de dezembro de 2008, e suas alterações no que dispõe sobre a estrutura organizacional da administração direta da Prefeitura da Estância de Atibaia, de autoria do Poder Executivo. As comissões de Justiça e Finanças. Protocolo número 1312 de 2017. Encaminha o balancete da Prefeitura referente ao mês de julho de 2017. A Comissão de Finanças. Não existem mais projetos. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres. Pela ordem, senhor presidente. Sim, vereador. Gostaria de pedir a inclusão na pauta das sessões extraordinárias do projeto de lei complementar 06/2017, que cria área especial de interesse social no Jardim Colonial, área destinada à construção de moradias no Minha Casa Minha Vida.
e de regime de urgência do Poder Executivo. Vai ser lido o parecer? Eu vou pedir para ler o parecer primeiro, depois eu coloco em votação o plenário. Tá ok. Exara parecer favorável acerca do projeto de lei complementar número 6 de 2017, que cria a área especial de interesse social no Jardim Colonial. Então, coloco o pedido do novo vereador, né, que coloca na pauta da sessão extraordinária, projeto 06/17. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado por 9 votos a 1. Então, está incluído na sessão extraordinária de hoje. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, Comissão de Finanças e Orçamento, Comissão de Saúde, Educação, Cultura, Lazer e Turismo. Exara parecer favorável acerca do projeto de lei 56 de 2017, de autoria da vereadora Roberta Barsotti, que dispõe sobre a criação da Semana de Esclarecimento sobre Esclerose Múltipla e sobre o programa de atendimento, na forma que se especifica. A ordem do dia da próxima sessão em primeira discussão. Parecer da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Exara parecer favorável sobre o projeto de lei 12 de 2017, que declara de utilidade pública a Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Atibaia e região. A ordem do dia da próxima sessão em primeira discussão. Não existem mais pareceres. Solicito ao primeiro secretário que possa leitura dos requerimentos. Requerimento 135 de 2017. Requer ao excelentíssimo senhor prefeito municipal informações a respeito da possibilidade de pavimentação asfáltica da rua Vila Rica, no bairro Nirvana, de autoria do vereador José Carlos Machado. Em discussão, o presente requerimento. Se houver algum vereador interessado em discutir, este é o momento. Não havendo, coloco em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, oficies. Requerimento 134 de 2017. Requer informações sobre a previsão de obras para a pavimentação das vias públicas do bairro Jardim Paulista, especialmente na Avenida Ribeirão Preto, neste município, de autoria da vereadora Roberta Barsotti. Em discussão, o presente requerimento. Se houver algum vereador interessado em discutir, este é o momento. Não havendo, coloco em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, oficies. Não existem mais requerimentos. Solicito o segundo secretário que proceda a leitura das emendas e dos autores das indicações. Público presente, boa noite, novos pares, mesa diretiva, boa noite a todos. Senhor presidente, de acordo com o artigo 231 do regimento interno desta casa, eu solicito a dispensa da leitura das indicações e que as mesmas sejam encaminhadas ao senhor prefeito. Coloco em votação a solicitação do nobre vereador José Carlos Machado, segundo secretário dessa casa, que pede a suspensão da leitura das indicações. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, encaminhe as indicações ao senhor prefeito. Passo a palavra ao primeiro secretário, que possa a leitura das moções. Moção 29 de 2017. Apresenta a moção de congratulações aos atletas Rafael Brodsky de Assis, Marcos Gabriel de Lima Ferreira da Silva e Andréa Lopes Neves pela premiação no Mundial de Hapkido, realizado no México, de autoria da vereadora Roberta Barsotti. Para a discussão e votação na próxima sessão.
Moção 31 de 2017. Apresentamos moção de congratulações à Associação Hércio Teófilo de Jiu-Jitsu Atibaia, pelo título conquistado no Mundial de Jiu-Jitsu Esportivo, de autoria do vereador Fabiano Batista de Lima. Para discussão e votação na próxima sessão. Moção 30 de 2017. Apresentamos moção de congratulações ao campeão mundial de voo livre, Rafael Goberna, de autoria do vereador Ademilson Militão. Para discussão e votação na próxima sessão. Não existem mais moções. Solicito para o meu secretário para que informe se algum vereador inscrito em tema livre. Vereador José Carlos Machado. 10 minutos com a partes. Bom, novamente, boa noite a todos, nobres pares, público presente. Senhor presidente, eu escrevi hoje no tema livre. Tenho duas coisas aqui importantes que eu quero falar em tema livre. Não sei até se vai dar tempo. O que ocorre é que na nossa cidade está acontecendo uns negócios aí que cada dia está aumentando mais. A respeito desses andarilhos que está chegando na cidade. Essas pessoas que estão vindo na cidade e estão criando moradia aqui na cidade. Eu até peço um apoio dos companheiros aqui, para que a gente talvez monte uma comissão, para ver o que a gente pode fazer para ajudar a cidade, falar com o prefeito, porque ontem fui abordado por um munícipe aí no centro da cidade, que eu fiquei indignado. Os rapazes que ficam aí, esses andarilhos que chegam na cidade, e pelo que eu estou sabendo, já tem mais de 80 aí. E todo dia está chegando e não estão indo embora. Eu não sei o que a gente pode fazer para... Quem são essas pessoas, né? Pegar assistência social, não é ficar dando cobertor, dando comida e o pessoal está virando moradia na cidade. E isso tá ficando chato, porque eu, ontem, saindo do banco, uma senhora me abordou 8h30 da manhã, com 4 rapazes ali na praça do mercado, pedindo dinheiro para ela. E você fica sem ação, porque você vai discutir, os caras vão para cima, são tudo rapazes fortes. Chama a polícia, não pode fazer nada, direitos humanos. Só que, senhor presidente, a nossa cidade está... Daqui a pouco estamos aqui igual São Paulo lá. Então, todas as praças estão chegando, né, os mendigos. Visto aqui também na Câmara Municipal. Tem cara que está dormindo aqui direto. O que a gente pode fazer? A gente precisa, né, pedir o apoio dos novos vereadores aí, os colegas aí, para a gente chamar, fazer uma reunião com o prefeito, determinar. Eu sei que existe direito humano, ninguém está aqui para... Né, quem são essas pessoas? De onde vêm? Eles têm família aqui na cidade, não quer mais... Entendeu? Eu sei que está virando um caos aí, né? Fora a sujeira, você vê a praça da rodoviária, todo lugar que se... E são todas pessoas bons. Hoje mesmo, o nobre colega, o vereador Tiãozinho da farmácia, o pessoal vai lá e trocar moeda lá e ainda falou para ele, hoje só deu R$25. Como é que... Né? Não dá para entender, né? Então, o pessoal também, que a gente pede um apoio, um apelo para a população também. Se cada vez que parar, cada farol que parar e ficar dando moeda para os caras também, os caras só para comprar o corotinho e mais nada. Então, quem são essas pessoas? Eu estou fazendo um requerimento aí, vou fazer um requerimento, vou pedir, ou se não, conversar diretamente com o prefeito, ou assistência social, esses pessoal que anda à noite. Eu gostaria de saber quem são essas pessoas, porque cada dia tem gente chegando diferente. Hoje mesmo, vindo da Boa Vista, bem na ponte, logo na chegada da ponte São João ali, tinha 6 pessoas que estavam chegando na cidade. E eu, curioso, né, parei para perguntar, conversar um pouco com o pessoal. E eles me disseram, teve uns amigos nossos que tem aqui na cidade aqui, eles vão parar aqui, porque aqui tem pouso, tem comida. Então, quer dizer, essas pessoas chegam e ficam na cidade, cada dia aumentando mais. E a gente, como vereador, você não é polícia, né? O pessoal reclama porque eu não sei à noite, né? Imagina à noite como é que é a cidade, que a gente fica mais no bairro lá. Mas, então, senhor presidente, eu queria pedir um apelo aí para os novos colegas, para o que a gente pode fazer, para fazer uma reunião, talvez chamar a assistência social. De onde são os pessoal? Quem são os pessoal? Tá? E outra coisa, acho que vai dar tempo de falar.
há 20 dias atrás eu fiz um requerimento a respeito do ponto de ônibus. E hoje recebi aqui uma resposta aqui do governo aqui que eu achei meio estranho, né? Tá aqui, eu vou ler uma parte aqui para ver se o pessoal talvez entenda. Eu não, né? Aqui é o requerimento que eu pedi, 002/2017. Está aqui a resposta. Informamos sobre a instalação de abrigos de ônibus. Informamos que os abrigos solicitados estão inseridos no cronograma da invisibilidade orçamentária. Retomaremos a implantação de abrigos nos meses de outubro em diante, analisando a prioridade e quantidade de usuários. Entretanto, os abrigos solicitados na rua IP e Campo Grande preliminarmente são inviáveis, devido à largura da calçada serem inferiores a 1,70. Eu não entendi esse requerimento. Aqui, ó, Valtão Chaves, diretor. Então, ó, eu estou com uma lei aqui, ó. Que, né, a largura, aqui, está aqui, ó. Uma lei aqui que acho que ele não olhou para responder essa lei, né? Eu gostaria de conversar pessoalmente, mas eu estou aqui com uma lei aqui de 2009, né? Que essa lei fala aqui, ó, né? A largura de 5 metros de vias é 1,50 m. 1,50 m de calçada, de cada lado para as vias locais. Então ele me manda um requerimento aqui, quer dizer, para colocar um ponto de ônibus precisa ter quantidade de gente. Eu não estou entendendo, não entendi esse requerimento, estou questionando aqui em público, né, para ver. Então eu acho que tem pessoal na prefeitura, eu acho que a gente está brincando aqui. Não é possível, eu não estou brincadeira aqui. Entendeu? Eu também sou vereador, o povo me cobra, eu preciso cobrar, eu preciso ter resposta certa. Isso aqui para mim não é resposta, né? Então não é que está no favor, está contra, ninguém está contra o governo, eu preciso falar para o povo lá fora. Entendeu? Então, nobre presidente, essa é a minha indignação com essa resposta que eu recebi, né? Quer dizer que, então eu estou avisando aqui para os nobres colegas, né? Está aqui o Júlio Mendes também, que tem pedido, Daniel Martins tem pedido ponto de ônibus, e todos vocês aqui. Então quer dizer que esse ano aqui a gente não vai ter ponto de ônibus não, porque outubro, novembro, dezembro, né? Então eu estou indignado porque desde que eu entrei aqui de mandato eu não consigo colocar um ponto de ônibus em nenhum lugar, eu não consigo. Aí vem a resposta, eu sei que tem licitação, tem um monte de coisa, então ele fala aqui, só a partir de outubro. Quer dizer, outubro, vai fazer a licitação, vai demorar mais 90 dias. Então, essa é a minha indignação, porque você sabe que a gente tem cobrado, tem lá o Jardim Paraíso do Tanque, tem vários pontos que a gente pediu aí, que não, e quando coloca o ponto também, nem avisa, ó, vereador, colocou ponto lá, só que está difícil. Então, nobre presidente, estou deixando aqui a minha indignação com esse requerimento, com essa resposta que eu recebi hoje. Isso aqui para mim não é resposta. Tá, então é mais só isso mesmo e peço uma colaboração dos nobres colegas aí a respeito dos andarilhos da cidade. É só isso, senhor presidente, por enquanto. Pela ordem, senhor presidente. Gostaria de uma parte. Um minuto. Tá. Eu dou total apoio para o vereador José Machado sobre o problema que tem de andarilho na rua. Está aumentando realmente barbaridade, quer dizer que o pessoal que está em casa não vê o que acontece, mas a gente que está no comércio realmente observa no dia a dia a petição no ponto de ônibus, nos faróis, tá? No comércio, quer dizer, com furto, o aumento está uma coisa desproporcional, perdeu o controle. Então vamos pedir a força para o pessoal da prefeitura, o prefeito, da administração, da população em geral, para que não dê, tá, como o Zé Machado, o vereador Zé Machado falou, eu sou testemunho disso, que o cara, a moedinha para a gente no comércio é útil, porque para troco, mas o camarada chegar para mim e falar que foi pouco, R$25 no horário do almoço, então até a tarde ele faz 50. Tá? Tem muita gente, coitado, que trabalha no sítio, não ganha isso. Agora o pessoal, e forte, gente que dá 2 de mim, forte, com saúde, tá? E pedindo, come de graça, bebe de graça, e ameaçando a população na cidade, principalmente as mulheres. As mulheres são mais vítimas desse pessoal que são andarilhos de rua. Então, peço auxílio para os vereadores, auxílio para o prefeito, que a gente precisa fazer alguma coisa para diminuir isso aí. Diminuir isso aí, alguém vai ter que fazer alguma coisa para ajudar esse pessoal, que eles também são ser humano. Não podemos a polícia bater, não podemos a guarda municipal abordar, e eles estão tomando conta das praças da nossa cidade. A nossa cidade está feia,
com um monte de gente na rua. Obrigado, vereador. Uma parte, nobre vereador. Um minuto. Sim. Aproveitar e fazer um apelo ao governo municipal. A gente tem a gente caminhou um anteprojeto ao governo referente à questão do ponto de ônibus, né, que é aquela ideia, já falei aqui repetidas vezes, que a ideia é a gente fazer uma parceria com as instituições privadas na cidade, a instituição constrói o ponto de ônibus, em contrapartida a prefeitura permite que ele faça publicidade nesse ponto, né. Então, a gente fez esse anteprojeto ao Poder Executivo, e a gente pede que o Poder Executivo agilize o encaminhamento junto do junto às secretarias competentes, porque a gente entende que isso é uma forma, talvez, aí, de a gente encontrar uma solução para esses pontos de ônibus e, junto com o setor privado do município, a gente conseguir construir os pontos que a população precisa. Tá certo? Então, eu agradeço. Mais Uma um parte. vereador. Tem tempo? Sim. 30 segundos. Não, eu quero falar em tema livre, então. Estou solicitando inscrição para falar em tema livre. Ok. Mais algum vereador inscrito, Michel? Este vereador. 10 minutos com a parte. Boa noite, nobres colegas vereadores, público presente e aqueles que nos acompanham pela internet. Hoje eu quero falar com vocês aqui de duas indicações que eu fiz e também de um protocolo de um projeto de lei. Primeiro vamos falar do projeto. Como vocês viram no início da sessão, eu fiz um protocolo de um projeto de lei referente à obrigatoriedade de brigadas profissionais de bombeiros civis em estabelecimentos e em eventos da nossa cidade. O que esse projeto propõe? Ele propõe a obrigatoriedade da manutenção de equipes de brigada profissional composta por bombeiro civil em alguns estabelecimentos, como shopping centers, casas de shows, hipermercados e atacadões, grandes lojas e departamentos, campos universitários e outros estabelecimentos de reunião pública, ou eventos em área pública ou privada que receba grande concentração de pessoas em número acima de 1.000 ou com circulação média de 1.500 pessoas por dia. Eu acho que a gente teve, por exemplo, os eventos da nossa cidade e a gente pôde observar lá que a gente não tinha bombeiro civil para aquela quantidade de pessoas. Eu acho que a gente não pode esperar acontecer uma desgraça na nossa cidade para a gente começar a ter uma atenção quanto a essa questão. Então, estou propondo uma legislação para obrigar tanto o poder público quanto os particulares que tiverem grande concentração de pessoas que tenham, junto desses eventos e desses estabelecimentos, uma brigada profissional de bombeiro civil. Então, esse foi o projeto. Vai passar pelos trâmites regulares da casa, peço o apoio dos nobres vereadores e coloco a discussão também da Câmara Municipal. Além disso, eu fiz duas indicações, eu gostaria de fazer... Por favor. Para lembrar que esse projeto também já encaminhei no passado como anteprojeto para a prefeitura. Só para... legal. Acho que até a mesma pessoa deve ter sido passado para você, deve ter sido o Diego, que é bombeiro civil. E eu acho que é um projeto que vale muito e vai ter nosso apoio aí, com certeza. Agradeço, Fabiano. Legal. Vamos discutir. A segunda questão foi sobre duas indicações que eu fiz. A primeira indicação é referente à vaga em creche no Jardim Colonial. Lá no Jardim Colonial, na creche José Ribeiro Soares, embaixo da creche foi disponibilizado, tem um espaço que está reservado ao centro comunitário do bairro. Só que a gente entende, e a gente conversando com os moradores lá do bairro, a gente entende que a demanda por vaga em creche é maior do que a necessidade do centro comunitário hoje. O centro comunitário hoje a gente não teria uma utilização tão importante quanto as vagas em creche que possam ser disponibilizadas nesse local. Então, a gente está fazendo uma indicação ao Poder Executivo Municipal, isso foi um pedido da diretora da creche, a diretora Valéria Delboni. Então, a gente está encaminhando ao Poder Executivo para que, fazendo a sugestão de trocar, ao invés de a gente fazer o centro comunitário lá, a gente disponibilizar o espaço para mais vaga em creche para atender
principalmente os moradores ali da região do Jardim Colonial, Jardim Sueli e do bairro do Caetetuba. Tá certo? E a última indicação que eu gostaria de fazer a ressalva hoje foi uma indicação que eu fiz ao plano plurianual que está sendo discutido na nossa cidade. Para que todos entendam, o plano plurianual é uma espécie um plano de governo, né, o que o plano de governo do município, ou que o plano de governo, as ações que o Poder Executivo fará nos próximos 4 anos. Uma das questões que a gente levantou como bandeira no nosso mandato foi a questão do retorno do SAAI de empresa pública para a autarquia. Quando fizeram a transformação da SAAI para a empresa pública, não prepararam o SAAI para a carga tributária que ela precisou passar a pagar posterior a essa transformação. Quando o SAAI era autarquia, ele detinha imunidade tributária. Então, ele não precisava pagar esse imposto. E hoje a gente está pagando um imposto que é por volta de 5 ou 6 milhões de reais por ano. Se a gente voltar para a autarquia, a gente vai economizar esse dinheiro. E esse dinheiro a gente pode fazer um investimento na própria cidade, né, em infraestrutura e saneamento na própria cidade. A gente pode fazer um investimento na melhoria de condições de trabalho dos funcionários da SAAI. Então, a gente defende isso, né, a gente levantou isso como bandeira, inclusive foi promessa de campanha nossa fazer a defesa da volta de autarquia. Lá na campanha, o Saulo, em conversa, se comprometeu a fazer essa transformação. Então, o que a gente está pedindo? Em razão disso, que isso conste no plano plurianual, né, para que a Prefeitura e o SAAI passem, então, a se organizar para fazer essa transformação, fazer esse retorno para a autarquia. Eu estou fazendo a indicação para o poder público, já nesse momento, porque eu fui na audiência pública e pude constar que o retorno do SAAI para a autarquia não estava lá no plano naquele primeiro momento. Então, para a gente não ficar discutindo aqui questão de competência, a Câmara fazer uma proposta de emenda ao plano, eu estou fazendo a indicação para que o governo municipal faça, já conste na redação do plano, a proposta de transformação do SAAI para a autarquia. Tá certo? Então, coloco isso também ao debate dos nobres colegas vereadores. Acho que é importante o apoio dos colegas. Esse é um pleito por parte dos funcionários e é um pleito também que eu tenho certeza que vai contribuir no processo econômico do SAAI. Uma grande parte das dificuldades que o SAAI enfrenta hoje é em razão dessa transformação, da forma de uma certa forma irresponsável, quando foi feita a transformação para a autarquia, sem organizar a empresa para essa carga tributária que a gente está pagando hoje. Então, coloco essa discussão ao debate dos nobres colegas, peço o apoio dos nobres colegas, que lutem também para que o SAAI mude a natureza jurídica e volte a ser autarquia. Tá certo? Obrigado a todos, agradeço pela atenção, uma boa noite. Há mais algum vereador inscrito em tema livre? Vereador Ademilson Militão. Boa noite, senhores vereadores, senhora vereadora, público presente. Utilizo a tribuna para apresentar uma moção de congratulações para um jovem atibaiano de 21 anos que representa a cidade com seu paraglider pelo mundo, Rafael Goberna. Rafael se especializou em acrobacia com parapente quando tinha apenas 12 anos de idade e se tornou o mais jovem piloto da categoria no Brasil e um dos mais jovens do mundo, o que lhe rendeu um lugar no livro Guinness de Recordes Mundiais. Com uma história repleta de conquistas no esporte, Rafael, neste ano, conquistou junto com seu parceiro chileno, Hernán Pitoco, o Circuito Mundial de 2017. Na categoria individual, também do Circuito Mundial, atingiu a 5ª colocação, ficando entre o 5º melhor do mundo por mais um ano novamente. Sendo assim, finalizo minha fala ressaltando que a cidade de Atibaia
não pode ser conhecida apenas por ser a cidade dos morangos e por nossa Pedra Grande, mas sim pela participação ativa que temos nos esportes pelo mundo. Ademais, conto com o apoio dos colegas vereadores e vereadora para a aprovação dessa moção. Solicito se existe mais algum vereador inscrito em tema livre. Vereadora Roberta Barsotti. Peço licença para falar daqui, presidente. Boa noite a todos, boa noite ao público que nos assiste, online, mesa diretiva. Nessa semana, no mês de agosto, normalmente, temos uma lei municipal também de 2011, que fala sobre estudos sobre a pessoa com deficiência. E também, normalmente, as APAES, né, de todas as cidades, desde 1964, comemora a Semana da Pessoa com Deficiência de 21 a 28 de agosto. É uma lei que tramita no Senado, ela não é a nível federal, mas nas APAES isso já é comemorado. E eu, atualmente, atendo na atividade de musicoterapia na ONG Novo Rumo, que é uma ONG nova aqui na cidade, eles ainda não têm um ano de funcionamento, que atendem pessoas com deficiência intelectual a partir dos 18 anos. E como os jovens de lá sempre perguntam como é o trabalho do vereador e tem uma certa curiosidade, são jovens que têm aula de cidadania, eles têm diversas atividades lá na ONG, então nessa sexta-feira, estou aproveitando para convidar todos os vereadores também para participar, eles estarão aqui no plenário, e nós vamos fazer um dia de vereador com os jovens, aí aproveitando essa temática aí da Semana da Pessoa com Deficiência, eles vão poder vir aqui. Durante o mês todo de agosto, a Simone, que é a psicóloga responsável pela ONG, trabalhou com eles esses temas de cidadania, onde eles mesmos puderam criar alguns projetos de lei, que eles fizeram umas visitas pela cidade, ali nos arredores da ONG, para saber e para criar demandas e para trazer aqui no plenário, para que eles mesmos possam vivenciar. Então, estão todos convidados, é aberto ao público, vai ser nessa sexta-feira, às 8h30 da manhã. Só isso, muito obrigado, senhor presidente. Há mais algum vereador inscrito em tema livre? Vereador Júlio César Mendes. Com a palavra por 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, público presente. Peço a palavra em tema livre para fazer destaque de algumas indicações que eu estou encaminhando hoje ao Poder Executivo. Encaminho a indicação 1041/2017, pedindo que interceda junto ao setor competente da administração, a fim que seja instalado um campo de futebol ao lado da escola André Franco Montoro, no bairro da Ponte Alta. Esse pedido foi feito no início do meu mandato, né, foi um pedido ali dos pais de alunos da escola. Eles reclamam que falta um espaço ali para lazer das crianças, para a prática de atividades esportivas na escola. E ao lado da escola tem uma área pública, inclusive é utilizada pela própria escola, mas como estacionamento. E a gente pede aqui que a administração faça um minicampo de futebol ali, instale 2 traves no local e coloque um gramado. Outra indicação que a gente encaminha ao Poder Executivo é a fim de que seja realizado um estudo para permitir o estacionamento em apenas um lado da Rissaí Taquibayashi, no trecho ali do bairro do Jardim Colonial. Aquele trecho ali da via ele é estreito e as pessoas têm instalado, os motoristas têm estacionados dos 2 lados da via. E isso tem dificultado bastante ali o tráfego de veículos, principalmente veículos grandes. E também sem falar no risco de acidentes. Então a gente pede ali para a administração que seja feito um estudo para viabilizar, no caso ali, o estacionamento em apenas um lado só da via. Esse foi um pedido feito ali por moradores ali do local mesmo, que estão preocupados por conta do risco de acidentes. Então a gente pede uma atenção aí para a administração com relação a esse pedido. Uma outra indicação que eu peço destaque também é para que seja efetuada a pintura, ou seja, feita a sinalização horizontal na Avenida Industrial Walter Clot, ali no trecho
do bairro Jardim Cerejeiras. Nota-se ali que a sinalização está bem apagada, principalmente ali a faixa que divide as duas vias, a faixa que divide as vias de rolamento, e também é necessário também que seja feita a pintura de faixas de pedestre, bem como seja pintado também os redutores de velocidade ali daquele local, visto que já está bem apagado e por ser uma reta ali, os motoristas eles desenvolvem uma velocidade muito alta ali no local e pode ocasionar a qualquer momento ali um acidente grave. Então a gente pede também uma atenção da administração para que seja atendido esse pedido aí o mais breve possível. Aproveitando a minha fala também aqui no tema livre, gostaria de fazer coro ali as palavras do novo vereador José Machado, que reclama a resposta que foi enviada aí do Poder Executivo em relação aos abrigos na cidade. A instalação de abrigo também tem sido um pedido aí constante desse vereador. A gente solicitou aí em vários pontos da cidade. Desde o início do mandato a gente vem cobrando aí a Secretaria de Trânsito, urgência na instalação desses abrigos e a resposta que a gente tem é que não tem empresa para fazer a instalação, que iniciou o processo licitatório, mas acabou sendo suspenso por uma série de outros motivos. Então a gente precisa dar uma atenção para a população, precisa dar uma resposta à população. E assim, a gente espera que isso seja resolvido, né, porque não só a instalação de novos abrigos, mas também a restauração, a reforma dos abrigos já existentes na cidade, porque a gente roda pela cidade e vê que os abrigos estão em péssimo estado de conservação, sem cobertura, sem bancos, com mato alto. Então a gente espera aí que a administração dê uma atenção para a gente, né, em relação a esses pedidos, porque a gente precisa dar uma resposta à população também que cobra o vereador constantemente. Na rua, a gente está na rua o tempo todo e a gente é cobrado, então a gente precisa dar uma resposta, mas uma resposta, né, efetiva, né, não uma resposta como foi dada ao novo vereador José Machado. Em relação à fala do vereador também em relação ao crescimento aí populacional de pessoas em situação de rua, isso é bastante preocupante na cidade. A gente nota aí em vários locais da cidade um crescimento populacional de pessoas em situação de rua muito grande. E precisa que seja tomada medidas urgentes da administração com relação a isso. Principalmente aqui na região central da cidade. Aqui no estacionamento da Câmara mesmo, tem moradores de rua pernoitando. Então, o problema está aqui e a gente precisa resolver, de alguma forma, né? Alguma medida precisa ser adotada. A gente não se sabe se a maioria dessas pessoas são daqui ou se são de fora, mas alguma medida precisa ser adotada pela administração. Né? A gente sabe que não é só apenas se livrar do morador de rua, a gente precisa também dar uma assistência, saber o que ele está em situação de rua também. Né? Então, precisa urgente de uma intervenção aí da Secretaria de Ação e Desenvolvimento Social, né? Precisa ser resolvido um trabalho social urgente para que essa situação seja resolvida. Era isso, muito obrigado, senhor presidente. Uma parte, senhor vereador. Claro. Um minuto. Primeiramente, parabenizar pelas palavras. A respeito do que o senhor falou das pinturas das lombadas e faixas, eu também estive hoje na Secretaria de Trânsito, né? Me informaram que vai demorar um pouco. Aproveitando o gancho aí, eu também fiz uma indicação aqui para ver se onde fez o recapeamento na Avenida de São Paulo, está acontecendo acidente direto e tem várias lombadas também que precisam de uma pintura, né? Estive conversando com o secretário hoje e ele me falou que vai demorar um pouco, né? Então, eu não sei o que está acontecendo, porque se você anda, a gente está sendo cobrado, a gente está cobrando, a gente está fazendo a parte da gente aqui. Eu quero que o povo entenda quem está cobrando, né? Que vereador não faz pão de ônibus, né? Como o senhor disse aí, eu recebo uma resposta aqui que para pôr pão de ônibus tem que ter 30 pessoas.
Jamais o ponto de ônibus vai estar com 30 pessoas. Se o ônibus passar em meia hora, 15 minutos, vai pegar, sempre vai ter. Então, é umas respostas aí, a gente vai ter cobrando, vou cobrar mais, vou continuar trabalhando, fazer a minha parte como vereador, só que eu não consigo fazer ponto de ônibus. Gostaria que o pessoal entendesse. Às vezes você está andando, o pessoal, olha aí, está chovendo, está sol, está frio e precisa do ponto de ônibus. Então, a gente está brigando, está conversando com o pessoal da administração, também cheguei a falar já com o prefeito, e tem que dar uma definição. E também tive cobrando também o mesmo ponto que o vereador Daniel Martins falou lá, aquele da entrada da cidade, que está horrível aquilo lá, está horrível. A gente não sei até quando vai aquilo lá. Não sei por que até hoje o nem foi lá e não tira aquele ponto de ônibus, porque o horário de pico ali é impressionante, fica muito carro demais. É só isso, vereador. Obrigado. Agradeço a parte, não, vereador. Mais algum vereador inscrito? Nenhum vereador. Requeiro suspensão do intervalo regimental. Coloco em votação o pedido do vereador Michel Carneiro, primeiro secretário dessa casa, qual requer a suspensão do intervalo regimental. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado que seja suspenso o intervalo regimental. Solicito ao primeiro secretário a verificação de decoro. 11 vereadores. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura da pauta da ordem do dia desta sessão. Processos a serem discutidos e votados na ordem do dia da sessão ordinária de 22 de agosto de 2017. Veto número 1 de 2017, de autoria do senhor prefeito municipal, que encaminha o veto parcial ao projeto de lei complementar 14 de 2017. Projeto de lei complementar 14 de 2017, de autoria do Poder Executivo, que institui o Programa de Recuperação Fiscal REFIS. Projeto de lei número 30 de 2017, de autoria do vereador Ubiratã Fernandes de Oliveira, que dispõe sobre denominação de praça. Projeto de lei número 40 de 2017, de autoria do vereador Michel Carneiro, que dispõe sobre a instituição da Semana Municipal do Turismo. Projeto de lei número 52 de 2017, de autoria do senhor prefeito municipal, que revoga em todos os seus termos a lei 3.914 de 2010. Coloco em discussão única, maioria absoluta, votação nominal, veto número 01/17, de autoria do senhor prefeito municipal. Existe algum vereador interessado em discutir o presente veto? Esse vereador. 20 minutos com a partes. Boa noite, nobre presidente, nobres vereadores da mesa diretora, muito boa noite, nobres pares, senhora vereadora, boa noite a todo o público presente que nos acompanha na casa e também aqueles que nos acompanham pela internet. Quero dizer que aprecio muito a discussão e a fala dos meus antecessores em tema livre aqui, alguns assuntos críticos da nossa cidade, e vou pegar apenas essa última fala do nobre vereador Zé Machado, que tem sido muito atuante, cobrando medidas do Poder Executivo na questão de infraestrutura como ponto de ônibus. O Júlio colocou a questão de pinturas de lombadas também, e a gente entende, para mim está muito claro que a Prefeitura ela tem hoje um problema orçamentário. Quando você tem uma escassez de recurso, o cobertor fica curto. Então, se você cobre a orelha, o pé fica para fora. Se você cobre o pé, a orelha fica para fora, e alguma coisa vai faltar em algum lugar. E nós temos verificado isso há algum tempo, que a Prefeitura ela tem dificuldade de fazer tudo que precisa fazer no município. Mas algumas coisas, se você tem dificuldade de recurso, você tem que encontrar meios para dar a solução para aquele problema. Nós já falamos reiteradas vezes aqui que você deixar uma lombada sem sinalizar essa lombada é criminoso. Vai causar acidente. Você está colocando a vida das pessoas em risco. Você liberar uma via para trânsito de veículos sem a sinalização é proibido, por norma técnica, inclusive. E eu entendo a dificuldade do Poder Executivo, volto a dizer, né? Existe um problema orçamentário. A crise econômica que afeta o Brasil afeta a Atibaia também, a queda na arrecadação é uma realidade. Agora, a gente precisa ter criatividade para, olha, se eu não vou conseguir pintar, o que é que eu vou fazer para que eu não exponha a vida dessas pessoas em risco? Estou falando isso porque
pode parecer que não tem nada a ver com a discussão do projeto. Tem sim, nós estamos falando de um projeto de recuperação fiscal que a Prefeitura apresentou no primeiro semestre, buscando recuperar parte de dívidas que as pessoas têm com a dívida ativa do município. Então, isso é uma proposta que a Prefeitura fez, obviamente, buscando incrementar o caixa. Falando especificamente de pintura de lombada, sim, a gente tem outras alternativas que poderiam minimizar essa questão de sinalização de lombada, pelo menos, como nós já falamos diversas vezes, que é a questão de lombada eletrônica. Colocação de lombada eletrônica no município em convênio com as entidades que fazem isso, com as empresas que fazem isso por meio de licitação, que sai praticamente custo zero para a Prefeitura, dependendo do formato da licitação. E traz não só o benefício de você evitar acidentes, como tantos outros para a fluidez do tráfego e tudo mais. Então, a Prefeitura ela precisa ter um olhar e capacidade de gestão num momento de crise, capacidade de renegociar contratos, como a gente tem visto recentemente na Prefeitura de São Paulo, até o prefeito anterior, o ex-prefeito Haddad de São Paulo, renegociou muitos contratos, e a gestão do atual prefeito também tem feito isso, para diminuir o custo dos contratos, da prestação do serviço, para que a Prefeitura consiga dar conta da demanda de uma cidade grande como Atibaia com o orçamento que tem. Então o Refis ele vem nesse momento em que a Prefeitura precisa recuperar isso. Eu me posicionei aqui quando a lei foi votada, no sentido de que eu entendo que nós precisamos recuperar esses valores. A inadimplência aumentou muito no município nos últimos anos, que era na casa de 8% de inadimplência aí em 2009, 2010, nós estamos batendo quase 20%, salvo engano, de inadimplência. Posso estar errado nesse 20%, dos 8, não, dos 20 talvez eu esteja um pouco equivocado, mas foi o número que eu tinha ouvido acerca da inadimplência no município. Na legislatura passada, nós aprovamos na Câmara Municipal a possibilidade da Prefeitura fazer a cobrança administrativa desses débitos por meio de protesto dos devedores, ok? E se a gente pegar a lista dos maiores devedores da Prefeitura, acreditem, não é a população mais necessitada da cidade. Não é a população mais necessitada da cidade. Quem deve é quem tem, que opta por muitas vezes não pagar o tributo. Ah, deixa lá, uma hora eu vou e resolvo. Não paga o IPTU, o dia que eu vender o imóvel eu vou e quito. É só pegar a lista dos maiores devedores da Prefeitura que vocês vão ver quem está lá. Gente que vocês nem imaginam. Você falou, o quê? Esse cara está devendo para o poder público? Está lá. E grandes fortunas. Então, quando nós fazemos algum tipo de lei, e como foi aprovado aqui na casa, autorizando a Prefeitura a ter uma medida mais efetiva de cobrança, como por exemplo o protesto dos devedores, é nesse sentido, para que as pessoas sejam cobradas e principalmente para que o bom pagador não seja penalizado. O cidadão que rala, que trabalha, que muitas vezes deixa de dar um conforto maior para a sua família, porque ele quer honrar com as suas obrigações para com o poder público municipal, para com o fisco. Quando você está diante de uma situação dessa e vem um refis, o bom pagador se sente quase que ofendido, né? Assim, às vezes, dependendo do refis, tudo bem, gente, não quero ser mal interpretado. Às vezes vem um refis que dá 100% de anistia em multa e juros, ainda quebra pela metade o que deve. Não é o caso desse refis. Esse refis, ele seguiu uma coerência na apresentação, deu descontos progressivos no refis, mas nada de 100% de abatimento de multa e juros. Você manteve multa, o governo manteve multa, manteve juros, mas criou uma facilidade, uma possibilidade daqueles que devem, para aqueles que devem conseguirem pagar os seus tributos. Claro que existe outra situação, existe a pessoa que por conta dessa crise financeira que a gente enfrentou, todos nós temos sentido isso na pele, as pessoas realmente não conseguiram honrar com seus compromissos. São pessoas de bem, são pessoas que a vida inteira pagaram corretamente seus impostos, comerciantes, Bira conhece o comércio Tião também, muita gente aqui sabe as dificuldades que o comércio tem enfrentado, e muitas vezes atrasou um imposto ou outro, e quando vem um refis, puxa vida, vou conseguir regularizar minha situação, e a pessoa vai correndo na prefeitura para conseguir regularizar a situação. Isso é bacana. Por isso que, por esses poucos, que eu voto a favor de um refis. Porque se eu olhasse para o contexto que eu entendo dos maus pagadores que nós temos na cidade, dessa possibilidade do bom pagador se sentir desestimulado, eu votaria contra refis. Mas esse refis foi aprovado pela Câmara por unanimidade, esse refis foi proposto pelo prefeito, pelo Poder Executivo, e agora o Poder Executivo encaminha um veto sobre a sua própria lei. Me parece que talvez não foi bem
orquestrado ou articulado isso dentro do governo. A lei veio para a Câmara Municipal, foi discutido. Acho que poderia ter sido discutido com talvez um maior tempo, maior propriedade. Foi difícil, porque foi naquela semana em que votou o IPTU, aquela pauta lotada que nós tivemos aqui na Câmara Municipal, que eu já critiquei, entendo que assuntos importantes como esse não devem vir numa pauta junto com outras leis tão importantes quanto. Então talvez acabou passando batido. A questão é, o prefeito ele não quer vetar o refis que ele aprovou no tocante a dívidas de origem tributária, de natureza tributária. O que é isso? Os impostos, IPTU, ISS, enfim, aquilo que cabe ao município cobrar a título de imposto. Ele quer vetar o que ele encaminhou a título de dívidas de natureza não tributárias, que seriam multas que o cidadão sofreu por algum motivo pela administração. No projeto original, havia a possibilidade da pessoa parcelar as dívidas decorrentes de multas com decréscimo de juros e também das multas, pelo atraso no pagamento das multas. Então o prefeito quer apenas vetar essa parte, por entender que precisa de um melhor ajuste quanto aos percentuais, por entender que não atendeu o objetivo planejado quando da apresentação da lei, e nos informando que vai encaminhar um novo projeto de lei especificamente quanto a essas dívidas de natureza não tributária para que seja aprovado pela Câmara Municipal. Diante desse cenário, eu não sou contra, não vou votar contra o veto do prefeito. Se ele está fazendo isso e assumindo inclusive esse desgaste, que inclusive na justificativa do projeto de lei ele reconhece que foi um equívoco ter encaminhado a questão das dívidas não tributárias junto com as dívidas tributárias, acho ótimo que o governo tenha essa humildade de reconhecer isso e talvez encaminhar de uma outra forma. Mas fica aqui o nosso alerta para que realmente a gente sempre faça as discussões, e o que às vezes a gente levanta aqui como vereador não é chatice, né, Bira? Às vezes realmente são coisas que podem ser separadas, como nós, por exemplo, falamos da lei do IPTU, no caso do IPTU, quando nós dissemos, olha, a planta genérica de valores é uma coisa e a alteração no Código Tributário é outra. Por que é que não se fazem leis distintas? Uma para instituir a planta genérica, que é a determinação do valor venal do metro quadrado em cada rua da cidade. E por que é que não se faz a lei que altera o Código Tributário? Tem que separar as coisas. A gente consegue enxergar com mais clareza, a população consegue entender aquilo que está sendo discutido, aquilo que está sendo proposto, é muito mais transparente e, principalmente, para os operadores do direito, né, para as pessoas que trabalham na prefeitura, na Secretaria de Finanças, própria Secretaria de Assuntos Jurídicos, é muito mais fácil de você operacionalizar, entender o que está falando, onde fez a alteração no Código Tributário. Então, isso é uma questão de técnica legislativa. Entendo que nós precisamos avançar nesse assunto. Acho que o Poder Executivo melhorou demais em relação à legislatura passada, né? Porque o que eram encaminhados de projeto de lei para a Câmara Municipal, eu já falei diversas vezes, era uma tragédia. Essa legislatura, esse ano, melhorou demais. As coisas estão vindo bem elaboradas, você vê que as pessoas estudaram para fazer as leis. Entendo que isso aqui foi uma gafe do Poder Executivo, espero que não se repita, mas que a gente sempre fique atento a essas discussões, para que questões praticamente técnicas como essa, de técnica legislativa, possam ser superadas num primeiro debate ainda na Câmara Municipal, para que não tenha necessidade do prefeito encaminhar um veto sobre a própria lei que ele encaminhou para a Câmara Municipal. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente, você me permite uma parte, vereador? 1 minuto. Eu admiro muito a conduta do prefeito, tiro o chapéu para ele, que o mais importante de tudo é a gente ter a humildade de entender o erro. Porque muitos erram, bate o pé que está errado e não volta atrás. Ele levanta o narizinho e vai para cima. O prefeito foi coerente, tá? Entendeu o que errou, a equipe dele entendeu o que errou, conversou com o grupo de vereadores e chegou nessa conclusão que a melhor saída seria um veto. Então, parabéns, presidente, parabéns ao prefeito por ter a humildade de encaminhar um veto do próprio partido dele, que ele foi e a equipe dele elaborou. E vamos votar a favor do veto dele para poder corrigir, vamos modernizar, vamos melhorar esse projeto do refis. Obrigado, vereador. Mais algum vereador? Este vereador. 20 minutos com a parte. Só para justificar a minha posição, vou votar favorável, né, pela manutenção do veto, até porque nas reuniões que a gente teve junto do governo, o governo deixou claro que a proposta que vai ser referente aos não tributáveis,
ela vai ser um pouco mais flexível para a população. Então, vai facilitar ainda mais aí para a população regularizar a sua situação perante a prefeitura em razão dos débitos. Isso vai até na linha do que o próprio Dr. Biratã no dia fez a crítica de que podia ser parcelado em mais vezes e tal. Então, ouvindo a discussão que foi interna, proposta do Dr. Biratã, a discussão que foi interna pelos próprios vereadores e no consenso que o governo chegou sobre isso, né, foi feito o veto parcial para encaminhar um novo projeto de lei, no qual nesse novo projeto de lei vai ser uma proposta mais flexível, com maior número de parcelas. Então, voto pela manutenção do veto, porque eu tenho a convicção que o projeto que será protocolado em seguida será melhor para a cidade. Uma parte, vereador. 1 minuto. E para reforçar, conforme a indicação que eu havia feito no início do ano, a proposta que vem, ela vem nos mesmos moldes, praticamente com isenção de 100% para as multas e juros para pagamentos à vista e 80% para pagamento em 60 meses. Essa já era uma proposta que eu havia proposto diretamente na indicação do início do ano. Obrigado. Mais algum vereador? Presidente. Vereador Biratã, 20 minutos, com a partes. Eu insisto, boa noite a todos, em primeiro lugar. Eu insisto que em momentos de crise, a gente tenha que ter uma flexibilidade para poder negociar. Entendeu? Não vamos partir do princípio que todo devedor é um criminoso. A gente tem que entender que o comércio tem que reagir, sabe? Essas negociações têm que existir, nós não podemos... Eu acho que o governo tem que flexibilizar isso. Eu fui contra porque eu achei que teria que parcelar um pouco mais. Então, a gente teria que ver qual é o retorno, por exemplo, que já teve, desde que foi implantada essa lei. Então, precisava ver números. Qual é o número que a gente possa ter, os indicadores, para ver se existe realmente uma vantagem na implantação dessa lei. Entendeu? A gente tem que analisar lá, o comerciante lá, que é ele que gera empregos, ele que traz mais tributos, entendeu? A gente não pode ver esse comerciante devedor como um criminoso, entendeu? Eu acho que não pode ser visto dessa forma. Então, existem técnicas de negociação para poder recuperar aquela empresa lá, porque existe, vocês que são advogados sabem disso, existe uma trama jurídica que dificulta os prazos, que às vezes são longos, os tempos para poder se negociar, faz com que uma negociação leve de 6 a 12 meses. E, senhores, isso é fatal para um comerciante. É fatal. Ele não consegue respirar com esses prazos jurídicos que existem por aí. Entendeu, Daniel? Por quê? Porque vira a tabela, vira o ano, entendeu? E ele não consegue se recuperar. Não consegue. Então, presidente, eu acho que tem que existir uma negociação para favorecer realmente o comerciante. Como o Daniel disse, tem os bons pagadores e os maus pagadores, só que nós vivemos momentos de crise, entendeu? Você tem que entender que o mau pagador, entendeu? É a resposta do mercado que é oferecido a ele. Se ele não tem mercado, ele não tem venda. Se ele não tem venda, ele não gera receitas, entendeu? E hoje a margem de lucro está cada vez menor. Principalmente para aquele comerciante que vive de vendas de grandes volumes, tá? Os grandes atacados. A margem de lucro é pequena, entendeu? Então, e o imposto está vindo cada vez pior. Quem é comerciante sabe muito bem disso. E essa malha jurídica para poder entrar numa negociação e chegar num acordo final está cada vez mais difícil. Então, o comerciante está enforcado, entendeu? É só ver o índice de inadimplência é muito alto. E não é do mau pagador. É o mercado que não reage. Então, presidente, vamos aguardar então esse novo projeto que vem aí para ver se facilita. Enquanto todos os municípios estão dando muito mais que 24 meses, sabe, o governo estadual está dando, acabou de fazer um refis agora para os IPVA, para as multas, entendeu? Para poder diminuir. O governo federal tem dado os prazos longos, entendeu? Então, a gente fica com 24 meses, senhores, é muito pouco, tá? É um desabafo. Obrigado, presidente. Mais algum vereador? Não havendo, solicito para o meu secretário que possa chamar a nominal dos senhores vereadores. Vereador Daniel da Rocha Martini.
Pela aprovação, pela manutenção do veto, no caso, né? Vereador Fabiano Batista de Lima. Pela manutenção do veto. Este vereador pela manutenção do veto. Vereador Biratã Fernandes de Oliveira. Pela manutenção do veto. Vereador Marcos Pinto de Oliveira. Pela manutenção do veto. Vereador José Carlos Machado. Pela manutenção do veto. Vereador Ademilson Militão. Pela manutenção do veto. Vereador Sebastião Batista Machado. Pela manutenção parcial do veto. Vereador Júlio César Mendes. Pela manutenção do veto. Vereadora Roberta Barsotti. Pela manutenção do veto. Vereador Reginaldo da Costa Ramos. Pela manutenção do veto. 11 votos favoráveis pela manutenção. Aprovado em discussão única, maioria absoluta, votação nominal. Comunique ao senhor prefeito e arquive-se. Coloca em primeira discussão, maioria simples, o projeto de lei número 30/17, de autoria do vereador Ubiratã Fernandes de Oliveira. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Este é o momento. Não havendo, coloca em votação. Os vereadores que concordam com o presente projeto permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão, a segunda discussão. Coloca em primeira discussão, maioria simples, o projeto de lei número 40/17, de autoria do vereador Michel Carneiro. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Este é o momento. Este vereador. 20 minutos com a partes. Só para que a população entenda, esse projeto, o projeto de lei número 40 de 2017 de nossa autoria, dispõe sobre a instituição da Semana Municipal do Turismo em nossa cidade. Qual que é a proposta nossa aqui nesse projeto de lei? É fomentar o turismo municipal. A gente tem esse apelo na cidade, a gente tem grandes atrações turísticas na cidade, a Pedra Grande é um exemplo disso. Porém, a própria população tem pouco conhecimento de tudo que a gente tem de atração turística no município. Quando a gente pergunta para alguns munícipes o que eles conhecem da cidade, o pessoal fala, tem a Pedra Grande, e às vezes não sabe de mais nada. Então, qual que é a ideia da instituição da Semana do Turismo? A ideia é que a gente fomente, que a gente discuta, que a gente faça ações para fomentar o turismo, junto da Secretaria de Educação, junto da Secretaria de Cultura, junto da Secretaria de Turismo, né, que a gente faça eventos nas escolas, que a gente ensine as nossas crianças, né, sobre as atrações turísticas que a gente tem, e que dessa forma a gente faça o fomento do turismo. Acredito que no momento de crise o turismo da nossa cidade pode ser um segmento importante para a gente aquecer a nossa economia e para a gente gerar empregos. Então a gente precisa ter um olhar mais atento quanto a essa questão, por isso a gente está fazendo a proposta da Semana do Turismo. Eu gostaria só de aproveitar a oportunidade, ressaltar primeiro que o artigo 3º, senhor presidente, ele teve uma emenda feita pela Comissão de Educação, que eu quero ler, só para que todos tenham conhecimento. O artigo 3º constou também como responsável, a secretaria responsável, a Secretaria de Cultura. Então ficou da seguinte forma, o artigo 3º do presente projeto. Artigo 3º. Todos os eventos e atividades que serão desenvolvidas na Semana Municipal do Turismo em Atibaia ficarão a cargo das Secretarias Municipais de Turismo, Educação, Cultura e Eventos, que estabelecerão, em conjunto, as normas e os procedimentos para sua criação, realização e acompanhamento, e poderão ocorrer parcerias com a iniciativa privada, instituições, associações diversas, consórcios e conselhos municipais. Essa foi proposta pela comissão. E eu gostaria de fazer hoje também duas propostas, e eu faço a emenda de forma verbal. No artigo 1º, eu por um equívoco, eu constei aí que o ano que passou a se comemorar o Dia do Turismo, eu coloquei no final do artigo 1º o ano de 1979, e não é verdade, eu errei. O ano certo é de 1980. Então, só para corrigir essa questão, então, eu fiz a emenda corrigindo o ano, ficará da seguinte forma, então, a proposta de emenda. Artigo 1º. Fica instituída no âmbito dos municípios da Estância de Atibaia a Semana Municipal do Turismo em Atibaia,
para comemorar o Dia Mundial do Turismo, que foi estabelecido na terceira Conferência da Assembleia Geral da Organização Mundial do Turismo, OMT, na Espanha, em 1980, o que é celebrado mundialmente no dia 27 de setembro. Então, o artigo 1º fica dessa forma. E o artigo 2º, também uma nova proposta de redação, ficaria da seguinte forma: a Semana Municipal do Turismo em Atibaia ocorrerá anualmente, iniciando-se no dia 27 de setembro, com extensa e diversificada programação a ser publicada com antecedência pelo Poder Executivo Municipal. Essas foram as duas propostas de emendas verbais. O senhor quer colocar a votação? Gostaria de colocar em votação. Posso me dar uma parte? Por favor. 1 minuto. Na verdade, parabenizar pela apresentação do projeto. O senhor bem colocou, vereador, que a questão do turismo, ela pode nos ajudar muito em momentos de crise. Atibaia tem uma vocação própria para isso, uma rede hoteleira vasta no município, que contribui para tanto. Quero aqui destacar o trabalho do Bruno à frente da Secretaria de Turismo, muito comprometido com a causa, conhecedor do município, técnico, secretário técnico acima de tudo, e tenho certeza que está conduzindo a secretaria de uma forma muito interessante, e a gente espera que tragam muitos frutos para Atibaia nos próximos anos. Quanto a uma sugestão apenas quanto à tua emenda, nobre vereador, do artigo 2º, eu sugeriria que a semana ocorrerá anualmente, eu não colocaria a data, nenhum dia, porque o dia varia, né, conforme o ano. Então, às vezes, o 27 vai cair no meio da semana, tal. Então, eu colocaria ou a primeira, ou a segunda, ou a terceira, ou a quarta semana do mês de setembro. Então, talvez teria uma flexibilidade maior para a prefeitura. Até para justificar, eu tinha colocado dias específicos, né? Isso, no projeto 23 inicial e era de 27. 23 até o dia 27. Isso. E aí, pensando nisso, né, pensando que a legislação precisa perdurar os anos, né, que eu fiz a proposta e tive a ideia de a gente iniciar a Semana do Turismo no Dia Mundial do Turismo, que é o dia 27. Então, eu agradeço a sugestão do nobre vereador e proponho que a gente mantenha a emenda que foi que por mim foi sugerida, em razão do dia, que é um dia específico importante para o turismo. Então, por exemplo, se começar numa segunda-feira, a semana, os eventos começam a partir de segunda-feira. Se começar num sábado, os eventos começam a partir de um sábado. Né? Mas comecem inicialmente que essa data, que é uma data comemorativa de forma mundial, que ela seja respeitada. Eu entendo, e apenas por uma questão organizacional, eu acho que ficaria mais fácil para o Poder Executivo, que realmente, quando o pessoal começa numa segunda e termina no domingo, como é sempre feito no município. E entendo essa data importante do dia 27 como Dia Mundial do Turismo. Se fizer, por exemplo, a proposta que essa semana ela ocorra na última semana do mês de setembro, sempre será comemorada a data do Dia Mundial do Turismo dentro da Semana do Turismo no município. E aí eu acho que ficaria mais fácil para a prefeitura se organizar e até para a população mesmo saber, a semana começa sempre nas segundas atividades até o domingo. Então, acho que contemplaria essa ideia, né? Aí eu retiro aquela minha ideia do que eu falei, faz na primeira, segunda ou terceira, porque aí não teria sentido, mas fazendo na última, ficando na redação como última semana do mês de setembro, acho que contempla a questão do Dia Mundial do Turismo, está sempre inserido na semana, e aí fica mais fácil para a prefeitura se organizar. Mas é uma sugestão, a lei é de tua autoria, não vou criar caso por causa disso, mas acho que ficaria melhor para o Poder Executivo. Eu agradeço. Né, inclusive, a redação dessa forma, a gente construiu junto com a Secretaria de Turismo. Foi uma sugestão até do próprio Bruno que a gente fizesse dessa forma. Então, em respeito à Secretaria de Turismo, né, como você bem dito, pessoa técnica, capacitada, então a gente atendeu também o pedido da Secretaria de Turismo. Então, eu agradeço novamente, mas eu insisto que a gente mantenha a emenda que foi por mim proposta. Coloco em discussão, então, a emenda verbal do nobre vereador Michel Carneiro, nos artigos 1º e 2º, no projeto de lei número 40/17. Algum vereador interessado em discutir as emendas?
Não havendo, coloco em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado as emendas. Coloco em primeira discussão o projeto 40/17 com emenda de autoria do vereador Michel Carneiro. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores concordam com o presente projeto, permaneçam como estão. Aprovado em primeira discussão, a segunda discussão. Coloco em primeira discussão o projeto de lei número 52/17, de autoria do senhor prefeito municipal. Existe algum vereador interessado em discutir o presente projeto? Esse vereador. 20 minutos com a parte. Na verdade, não é nem discutir, é perguntar se algum dos nobres vereadores sabe o motivo da desafetação, né, da revogação da lei que afetou. Explicando para todo mundo. É um projeto de lei que revoga uma lei de 2010 que afetou algumas áreas no bairro do Tanque. O que é uma afetação? Quando o Poder Executivo ele determina que em determinado imóvel, em determinada área pública, vai ser construído ou vai ser realizado determinada obra, determinado empreendimento. Então, você afeta o imóvel lá na matrícula dele. E aí não pode dar outra destinação para o imóvel, senão aquela que está na matrícula, porque isso é uma afetação de área pública. Esse projeto, ele revoga uma lei que afetou áreas no bairro do Tanque para, como áreas de interesse social, salvo engano, né, para a construção de unidades habitacionais. Então, o prefeito agora encaminha uma lei revogando essa lei de 2010. Me parece óbvio que o prefeito não tem interesse de construção de unidades habitacionais mais no bairro do Tanque. Mas, se fosse só isso, acredito que ele não enviaria para a Câmara. Acredito que estão buscando dar outra destinação a essas áreas no bairro do Tanque. Alguém tem essa informação, não? Para o que seria? Infelizmente eu não tenho essa informação. Não tenho. Queria a palavra, presidente. 20 minutos. A informação que eu tenho dessa área, Daniel, essa área seria destinada para uma creche, tá? E devido à situação financeira, falta de recursos, essa creche não vai ocorrer mais nessa área. Seriam duas creches, né? Uma creche no Tanque e uma creche no Retiro das Fontes, lá no Itapetinga, que estão suspensas, né? Existia até, eu sei, lá do bairro, que já existia até o projeto. Existia uma emenda parlamentar do Queiquot para a construção dessa creche, mas não existe o complemento dessa emenda, então vai ficar stand-by, vai ficar esperando para ser feita, né? E a informação que eu tive foi a que a do Tanque seria a mesma coisa, seria a construção de uma creche que não vai ocorrer mais. Presidente, pode pedir vista nesse projeto? Pode. Então, vamos pedir vista. Coloco então pedido do nobre vereador Biratan Fernandes de vista por uma sessão. Os vereadores concordam com o pedido de vista, permaneçam como estão. Aprovado, pedido de vista por uma semana. Existe algum vereador inscrito em explicação pessoal? Este vereador. 10 minutos com a partes. Só para esclarecer que essa semana eu tive a oportunidade de ir até o Ministério Público, aí eu fui como presidente da comissão de assuntos relevantes, aquela que a gente aprovou semana passada, e aí eu tive a oportunidade de conversar com a doutora Fabiana para a gente discutir sobre essa questão, só para que todos entendam, né? Semana passada a gente aprovou a comissão de assuntos relevantes para fazer a discussão sobre a forma de distribuição das vagas, a forma de distribuição e preenchimento das vagas em creche na nossa cidade. A gente tem uma crítica referente à forma que é preenchida hoje, que é por ordem de chegada. A gente acredita que a lei deve priorizar aquelas crianças que mais precisam, aquelas famílias que mais precisam. Então, a gente abriu uma comissão para fazer a discussão sobre isso. E aí eu tive a oportunidade de ir até o Ministério Público essa semana para poder conversar com a doutora Fabiana, promotora de justiça dessa área, até para sentir qual que é o posicionamento do Ministério Público e para convidar a promotora de justiça a participar das discussões da comissão. Algo interessante que eu quero tornar público é que existe hoje um TAC
feito entre a Prefeitura e o Ministério Público, referente ao preenchimento de vagas de creche, e no TAC já foi estabelecido critérios de preenchimento. E lá no TAC tem alguns critérios referente à questão da vulnerabilidade social, da necessidade da mãe trabalhar, tal. Então a gente já tem um TAC que trata desse assunto. Apesar da legislação municipal não falar, não determinar que seja dessa forma, o TAC entre o Ministério Público já trata dessa questão. E aí eu conversei com a promotora se mostrou aberta à discussão. Então eu acredito que a gente está caminhando bem com a comissão. E a gente verifica que por parte do Ministério Público, provavelmente, a gente vai ter o apoio aí para a alteração da forma legal que é estabelecida hoje. Tá certo? Em alguns dias, aí passando para os membros da comissão, a gente vai encaminhar um ofício a todos os membros para que a gente marque uma reunião e para que a gente define um plano de trabalho para a comissão também. Tá certo? É isso, eu agradeço. Obrigado. Mais algum vereador? Este vereador, senhor presidente. 10 minutos com a partes. Só para complementar a justificativa dada pelo vereador Marcão em relação ao projeto que foi pedido vista, no projeto tem a justificativa, né? Inclusive está disponível no sistema. Mas eu vou ler a justificativa para conhecimento de todos. Foi encaminhado um ofício pelo Poder Executivo, né, solicitando a retirada dos projetos de lei 07 e 09/2017, que criam área especial de interesse social no bairro do Tanque, nesse município. Considerando que as áreas em questão não mais serão objetos de projetos habitacionais, foi retirado, né, a tramitação da casa. E foi pedido, no caso, né, por meio aqui do projeto de lei 52/2017, revogando, em todos os seus termos, a lei 3.914/2017, que dispõe sobre a afetação dos imóveis, ou seja, esses imóveis não serão mais utilizados mais para a construção dos conjuntos habitacionais. Esse é o motivo da retirada deles dessa Casa de Leis. E o motivo da propositura do projeto de lei, que revoga em todos os seus termos a Lei 3.914, de 27 de julho de 2010, que dispõe sobre a afetação dos imóveis, no caso esses daqui que eu mencionei, acabei de mencionar. Era isso, senhor presidente. Mais algum vereador? Esse vereador. 10 minutos com a parte. Nobre vereador Júlio, eu não sei se eu me expressei mal, mas eu falei exatamente isso, que tratava-se de uma lei que desafetava, quer dizer, retirava a afetação, desafetava imóveis no bairro do Tanque destinados à habitação social. Então me parece que o governo não tem mais interesse de fazer isso no bairro do Tanque. A minha pergunta, né, e era uma pergunta mais de curioso, né, porque o que é que a prefeitura, se a prefeitura tem alguma intenção de fazer algo diferente lá no bairro do Tanque, a gente não sabe. A gente não sabia se tem alguma destinação que a prefeitura quer dar a esses imóveis. Mas quanto ao que está no projeto, eu li o projeto e é exatamente isso que o senhor colocou. Então a prefeitura está dizendo, não vou mais construir unidades habitacionais no bairro do Tanque, né, e agora essas áreas que são públicas, o que é que se vai fazer no bairro do Tanque? Foi só isso que eu questionei. Acredito que, assim como eu, nenhum dos vereadores tem essa informação, ninguém é obrigado a ter essa informação, até porque tratam-se de projetos e ideias internas do Poder Executivo. Como o nobre vereador do Biratã tomou a iniciativa de pedir vista, a gente pelo menos pode perguntar ao Poder Executivo, saber se tem alguma questão especial, mas que também não interfere na votação do projeto, né? Porque o que vai fazer depois é atribuição do Poder Executivo, e também não vai determinar se eu vou votar a favor ou contra a desafetação. O fato é que está claro que unidade habitacional no bairro do Tanque a prefeitura não quer construir mais. Aproveitando, eu quero ser bem chato, que eu sou chato pra caramba mesmo, e fazer um pedido ao senhor presidente. Nós temos votado sempre nas votações, acho que a gente até já conversou sobre isso, eu entendo o posicionamento da mesa, mas vou insistir.
Quando a gente votar projeto que tem emenda, eu acho que a gente precisa votar, primeiramente, o projeto e depois votar a emenda. Por uma questão que, no meu ponto de vista, é simples. A emenda, por si só, ela não existe se o projeto não for aprovado. Então, eu não posso aprovar a emenda antes de ter o projeto aprovado. A emenda, ela é subsidiária ao projeto, ela é adjacente ao projeto, ela é acessória ao projeto. Eu vou tentar dar um exemplo. Se nosso vereador Júlio, que está sempre muito bem vestido, muito alinhado, vai comprar um terno numa loja. Ele vai comprar o terno e aí ele fala assim, tudo bem, você já pode fazer o ajuste na manga para mim aqui, a calça precisa fazer barra, dar uma apertadinha no cos aqui atrás. Aí a vendedora vai falar para ele, vereador Júlio, o senhor precisa comprar o terno primeiro. Então o senhor compra o terno primeiro e aí a gente faz o ajuste no terno. Eu só vou poder fazer o ajuste depois que o terno for seu. E para a gente aprovar a legislação, aprovar a emenda, eu acho que é a mesma coisa. Primeiro a gente aprova o projeto, ok, aprovou o projeto. Então agora eu vou discutir as emendas, que são alterações pontuais em alguns artigos das leis. E aí a gente vota as emendas. Me parece mais, vamos dizer assim, correto para o procedimento da Câmara. Então eu quero deixar essa sugestão pública novamente, para que a gente repense isso, né? Não tenha atrapalhado os andamentos do trabalho. Aliás, quero parabenizar mais uma vez o senhor pela condução dos trabalhos na Câmara Municipal, desde a pontualidade que o senhor tem respeitado os horários de início da sessão, até a forma democrática como o senhor tem dirigido os trabalhos, permitido todos os vereadores se manifestarem. Então, quero reiterar os meus cumprimentos à sua condução no mandato como presidente esse ano e deixar mais uma vez essa sugestão para que a gente possa, quem sabe, no meu entendimento, melhorar a votação dos projetos. Obrigado, senhor presidente. Uma parte, nobre vereador. Um minuto. Eu, fazendo uma reflexão, assim, eu acho que o vereador Daniel tem razão. Se a gente até pegar o que acontece no Congresso Nacional, é nessa ordem, né? Aprova primeiro o projeto, depois vem as emendas, os destaques e tal. Eu acho que é uma reflexão que a gente pode fazer, estudar junto com o regimento interno também, para ver se o regimento... Porque isso é um costume que tem na casa há anos, né? Eu vinha, antes de ser vereador, eu vinha assistir a sessão e sempre foi dessa forma, nessa ordem. Então pode ser que o costume seja em razão do regimento, eu só não estou lembrando de cabeça que é por causa disso. Porém, se não for algo regimental, eu acho que é uma sugestão válida a gente fazer uma reflexão. Uma parte. Eu acredito que não tem isso previsto no regimento interno da casa, né? Seria o caso da gente estudar um projeto de resolução para alterar, que seja feito da forma como o vereador Daniel está sugerindo aqui. Eu também concordo que tem que ser feito dessa forma, mas para isso a gente precisa mexer no regimento da casa, né? Ter uma previsão no regimento com relação a isso também, né? Mas eu tenho a mesma opinião do novo vereador Daniel. Eu acho que primeiro tem que votar o projeto depois das emendas. Tá, era isso, presidente. Muito obrigado. Mais algum vereador? Não existem mais vereadores. A gente vai estar estudando a proposta do vereador. Acho que, como o Júlio falou, seria também de grande valia se tivesse um projeto de resolução mexendo no regimento. Acho que mostra que também é um acordo coletivo aí da maioria dos vereadores. A gente, como falou, está trabalhando de forma democrática. A gente que reúne todo mês com a mesa, então até colocar na reunião da mesa e quem sabe um projeto de resolução junto ou do nobre vereador. Vamos sim ouvir as sugestões. E obrigado pelos elogios. A gente vem trabalhando aí para manter a casa. Senhor presidente, só para concluir aqui em relação à discussão do projeto que pede a desafetação da área de interesse social no bairro do Tanque. Eu vou verificar essa informação para saber se vai ser dado outro destino para essa área e na próxima sessão eu comunico o nobres pares e o público aqui presente. Obrigado. Não havendo mais nenhum vereador inscrito em explicação pessoal e mais nada tratado nessa sessão, dou a presente por encerrada às 19h26. Gostaria de convocar
os nobres vereadores para a próxima sessão ordinária, assim como para as sessões extraordinárias, no dia 29 de agosto de 2017, terça-feira, às 18 horas. Nesse instante, daremos início à primeira sessão extraordinária. Solicito ao primeiro secretário verificação do decoro. 11 vereadores. Havendo número regimental sobre a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura da pauta da ordem do dia desta sessão extraordinária. Projeto de lei complementar número 6 de 2017, cria área especial de interesse social no Jardim Colonial. Projeto de lei número 30 de 2017, de autoria do vereador Ibiratã Fernandes de Oliveira, que dispõe sobre a denominação da Praça Dom Helder. Projeto de lei 40 de 2017, de autoria do vereador Michel Carneiro, que dispõe sobre a instituição da Semana Municipal do Turismo. Projeto de lei número 52 de 2017, de autoria do senhor prefeito municipal, que revoga em todos os seus termos a lei número 3.914 de 2010. Pela ordem, senhor presidente, esse último que o nobre vereador Michel leu foi pedido de vistas. Então, não está. E aí eu quero aproveitar para já sugerir que vote englobadamente o 30 e o 40 de 2017. Então coloca... Pode ser, na segunda em redação. Coloca a solicitação do nobre vereador Daniel Martins para votar englobadamente os projetos. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Coloco em primeira discussão o projeto de lei complementar 06/17. Os vereadores interessados em discutir, este é o momento. Desculpa, nobre vereador, eu não coquei. É o projeto de lei complementar 06/17. Qual é? É que o o nobre foi vereador incluído... Júlio pediu para incluir na pauta. O senhor abriu aí para discussão? Isso. Deixa eu fazer uma pergunta antes de eu me prontificar. Alguém vai falar do projeto? Eu podia só falar do projeto, acho que eu participei na sexta-feira. Sexta, né? Isso, A gente foi na participou. sexta-feira. Teve a visita do secretário de Habitação do Estado, né, o Rodrigo Garcia, que a gente Atibaia está conquistando aí, acho que 250 moradias, mais 250 moradias, e precisa desse projeto. Na verdade, foi uma cobrança, um puxão de orelha que o secretário estadual cobrou à Câmara Municipal, porque está faltando apenas a aprovação desse projeto para encaminhar os documentos para mais 250 moradias que vão ser construídas nessa área no Jardim Colonial. Então ele pediu e acho que a comissão já estava com o parecer já pronto. Sim. E o nobre vereador Júlio também participou da reunião, pediu para incluir na pauta. Então é mais um ganho, mais uma conquista para a nossa cidade aí, que o governo vem fazendo, principalmente em moradias, que já fez bastante. É só para complementar, essa aprovação dessa lei ela tem a finalidade, né, de dar prosseguimento desse projeto para a construção de mais 250 conjuntos habitacionais nesta área, né, que está sendo criada a área de interesse social ali no bairro Jardim Colonial. O motivo da urgência foi até feito pelo próprio secretário de Habitação do Estado de São Paulo. Então, a gente entendeu por bem colocar hoje, inserir hoje na pauta na pauta da sessão extraordinária, justamente por conta disso, né, por conta de ser uma prioridade, né, mesmo porque isso aqui ele visa, né, a construção de mais 250 unidades de apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida. Era isso, presidente. Muito obrigado. E só para concluir, que ele também vai ser soltado, né, algumas moradias, e Atibaia pode ser uma das primeiras, se caso mandasse o projeto de lei aprovado. Mais algum vereador? Esse, vereador. 20 minutos com a partes.
quero deixar claro, no início da sessão eu votei contra a inclusão desse projeto na pauta, não porque, a princípio, eu sou contra o projeto. Eu sou contra os projetos não serem pautados na semana anterior à sessão, porque impede que, muitas vezes, algum dos vereadores que não fazem parte das principais comissões da casa saibam do projeto, exatamente o que está sendo discutido, ainda mais vereadores como eu, que não faz parte da base do governo, que muitas vezes também não tem ciência de maiores detalhes, por isso que eu pergunto tantas coisas para vocês aqui na sessão. Eu fui, sim, meu gabinete foi procurado, informando que esse projeto tramitava na casa, mas mesmo assim, essas inclusões na hora da sessão, eu sempre votei contra na legislatura passada e continuo fazendo da mesma forma. Entendo que a população também é muitas vezes pega de surpresa, entra na Câmara, recebe esse folheto com o que vai ser votado, com o que tem aqui, e aí não consta o projeto, e aí vem um projeto, não é legal. Talvez algumas pessoas que acompanham as sessões pela internet, acompanham o site da Câmara, também são pegas de surpresa com a inclusão de projetos de última hora, e também acaba não permitindo que elas venham para participar, às vezes é um projeto de interesse das pessoas, por isso que eu votei contra a inclusão no momento que foi colocado pelo vereador Júlio. Então, somente por isso. Quanto ao projeto em si, a primeira coisa, eu não sei se está certo ou se está errado aqui, mas, enfim, técnico legislativo que, por favor, nos ajude. O projeto encaminhado pela Prefeitura está projeto de lei complementar 5 de 2017, mas na capa dele está 6 de 2017, na pauta está 6 de 2017. Então, só acertar se é 5 ou se é 6. Não, o número do processo administrativo da Prefeitura pode ser 1, agora do projeto de lei não pode. O projeto de lei é uma só. Vai ser aprovado o número da lei aí. Eu entendo que precisa ser uniformizado, se é 5, se é 6. Na nossa capa está 6, no projeto do prefeito, com o memorial descritivo, está 5. Não, projeto de lei complementar 5. Tá, aí recebe outro aqui. A prefeitura encaminha um número, isso é de costume, até quando começou na presidência também estranhei também. Mas sempre vem um número da prefeitura e recebe um protocolo aqui. Mas, veja bem, o que eu sei de procedimento é o departamento de governo liga para a Câmara Municipal, qual o número da lei complementar para eu encaminho o projeto com o número correto já. Não, eu sei que não é culpa nossa que né? Enfim. Tá bom, se vocês estão seguros quanto ao número da legislação, para mim não tem problema, mas para mim não faz sentido. O que vale é o que está na capa, né? Que é o projeto. Sim, bom, se vocês acham que não vai ser aprovado e publicado como 6, tudo bem. Mas é o que está na capa e que está no protocolo também, né? Tá, quando chega aqui o protocolo, você já recebe um número. Sim, ok. Então já distribui com o número. Então, vai ser aprovado como 6. Tá bom. Ok, isso é o de menos aqui, porque interessa no projeto. Segunda coisa, mas obrigado pelo esclarecimento, entendo que a gente precisava melhorar isso lá com o governo, com a Secretaria de Governo. Pelo parecer de assuntos jurídicos, pelo parecer do jurídico da Câmara Municipal, essa lei ela é desnecessária, né? Porque o Poder Executivo pode criar as áreas de interesse social por ato próprio, até porque já está autorizado pela Lei 714 de 2015. Isso é o parecer do jurídico da Câmara. Independente disso, talvez o governo do Estado exija a legislação como uma formalidade para a criação da área, então vamos votar, não tem problema. Agora, o que eu quero trazer à discussão aqui é um pouco, é uma reflexão, na verdade. Eu acho que os vereadores que falaram em tema livre hoje foram muito felizes, trazendo já falei isso, trazendo alguns problemas sociais que nós temos na cidade. A criação de novas zonas de interesse social e conseguir habitações populares junto ao governo do Estado é sempre uma conquista para o município. Atibaia, principalmente, que durante muitos anos esteve alijada desses processos e foi conseguir suas primeiras moradias populares por volta de 2004 a 2008, inauguradas depois do mandato do governador Dening, e depois o Saulo deu continuidade a isso e conseguiu novas moradias populares. Até então, Atibaia, na região, sempre foi alijada nesses procedimentos. Tudo que tinha de moradia popular ia para a nossa querida e gloriosa vizinha Bragança Paulista por motivos óbvios.
que vocês já sabem. Então, sempre que tem uma possibilidade de obter moradias populares, existe uma grande alegria no município e é muito importante. Ocorre que a reflexão que eu gostaria de fazer nesse momento é de política de habitação social e de Secretaria de Assistência Social. Essas moradias, elas efetivamente estão sendo destinadas ou serão destinadas para quem? Eu acredito que existe um cadastro de pessoas que estão no município há muitos anos e na fila, aguardando situações de risco, que precisam ser removidas de situação de risco, e, portanto, fazem jus ao recebimento dessas moradias populares. Isso é uma situação. Outra situação é o município abraçar indiscriminadamente projetos como esse, criando uma demanda que talvez não exista na cidade, ou uma oferta para uma demanda que não exista na cidade. Uma demanda a ser criada. Porque a gente sabe muito bem como funcionam essas coisas. Se as pessoas ficam sabendo que determinada cidade está dando casa e está sobrando casa, muitas pessoas acabam se destinando àquele município. Onde eu quero chegar? O vereador Zé Machado falou, o Tiãozinho falou, aumentando de forma enorme o número de moradores de rua na cidade. Claro que são públicos diferentes, desde que você tenha isso de forma organizada e mapeada dentro da Secretaria de Assistência Social e do seu projeto de Secretaria de Habitação. Caso contrário, essa notícia vai correndo e muitas vezes as pessoas ficam sabendo que determinada cidade tem uma política que está dando casa com facilidade, está sobrando casa, e simplesmente começam a vir e esperando um favor do poder público. Como o nobre vereador Tião colocou, são pessoas que não produzem, são pessoas que não trabalham. Eu sou muito humano quanto a isso, mas eu entendo que a cidade precisa ser organizada. A prefeitura tem um dever de dar encaminhamento a essas pessoas. Agora, se isso começa a tornar uma constante no município, sem nenhum tipo de controle daquilo que se pretende fazer, você pode gerar um problema social. Pode gerar, sim, um aumento de moradores de ruas na cidade que vêm para cá e simplesmente ficam esperando novas moradias. Pode gerar o que a gente vê constantemente, o comércio de moradias populares. Isso todo mundo sabe que isso acontece, né? E as pessoas se inscrevem várias vezes, ganham um apartamento num sorteio, vendem, se inscrevem de novo, ganham outro, e aí vira uma bagunça, e a gente sabe que isso é proibido que seja feito. Né? Então, a gente escuta que isso acontece com enorme frequência no município. Então, assim, eu estou tentando me colocar de uma forma, para não ser mal interpretado, de primeira coisa, é muito importante isso aqui para a cidade, temos que comemorar, é fantástico. A segunda coisa temos que ter responsabilidade nas políticas de habitação social. E a Secretaria de Assistência Social tem que ter um trabalho exemplar na classificação, no mapeamento, no cadastramento dessas pessoas que vão fazer jus a essas moradias. Não, a gente pode ter um procedimento inverso. A gente pode criar na cidade uma cultura do não, vamos dizer assim, como é que eu vou explicar? É isso que o Tião colocou aí, né, das pessoas não produzirem, essas pessoas se sentirem motivadas a vir para Atibaia, porque Atibaia, a prefeitura dá moradia, dá tudo, o pessoal consegue ganhar mais de R$50 por dia com esmola no semáforo, e isso não é bom de forma nenhuma para a cidade. Né? A cidade, nós temos um déficit hoje de água, temos déficit de esgoto, temos déficit de creche, temos déficit de vaga em escola, né? Temos déficit na saúde pública, no atendimento. Então, que tipo de organização nós estamos querendo para o futuro da cidade? Nós queremos que a cidade ela cresça em população, cresça demograficamente, sendo que nós não temos estrutura para atender o que nós temos hoje, ou nós queremos ter um crescimento organizado e sustentável do município? Essa crítica não é só para a habitação popular. Quando votou o novo CURMA, em 2014, 2015, aqui na Câmara, eu votei contrário com a criação das ZR5, que era uma zona que aqui para pegar o pé da Pedra Grande aqui, essas áreas que estão no caminho na estrada da Pedra Grande, permitindo a criação de lotes de até 360 metros, multifamiliares. Não, porque Atibaia precisa crescer, precisam ter novos loteamentos, infraestrutura.
Para quê? Para quê? A gente não consegue atender o que a gente tem hoje. Senta para conversar com o Zé Machado para ele falar do tanque. Toda semana ele está aqui reclamando de falta de estrutura para o tanque. Rosana falou do Paraíso aqui, já usou a tribuna para falar isso. O nobre vereador Miro está licenciado no governo. Deixa ele usar a tribuna para falar do bairro do Portão, né, que são bairros historicamente consolidados no município, que nós ainda não conseguimos atender a demanda. Então, para vocês verem, gente, como administrar uma cidade é muito difícil, é multidisciplinar, você tem que conjugar diversas situações para você poder ter um norte na sua administração. O CURMA, quando permitiu a expansão de loteamentos na cidade, criação de subdivisão de lotes em áreas que historicamente são áreas de preservação, Jardim Maracanã virou ZR5, pintado de cinza, né? O Jardim Maracanã, puxa vida, né? Até hoje quem mora lá sabe todas as dificuldades com infraestrutura que tem. Eu entendo que nós não precisamos adensar a cidade, nós não precisamos lutar por um crescimento demográfico em Atibaia, nós precisamos lutar por qualidade de vida para quem vive aqui. Nós precisamos trabalhar para que todas as pessoas que moram em Atibaia tenham emprego, tenham escola, tenham saúde de qualidade, tenham saneamento básico nas suas casas. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que organizar a cidade e pagar uma dívida histórica, uma herança histórica que qualquer prefeito que senta no Palácio Jerônimo de Camargo aqui tem que administrar, de coisas que não foram feitas no passado, e assim que ele senta na cadeira tem uma bomba para ele administrar, de tanta coisa que precisa fazer que outras administrações do passado mais distante deixaram de fazer, que não tinham uma preocupação com o crescimento organizado da cidade, com planejamento. Então, quando eu vejo essas questões, eu comemoro a habitação popular para o município. Qual é a minha preocupação? Tem que ser para os nossos. Tem que ser para os nossos. E essa conta tem que zerar uma hora. Ela tem que zerar. Essa conta de déficit de moradia popular para os nossos, ela tem que ser zerada uma hora. Ela não pode aumentar cada vez mais. Senão é um cachorro que fica correndo atrás do rabo. Aí não é uma administração organizada. Aí nós precisamos entender o que é que está acontecendo. Se existe um movimento migratório para Atibaia, com promessas de moradia, se isso é utilizado como palanque eleitoreiro. Não me levem a mal, não estou acusando esse governo de fazer isso, só estou dizendo que temos que avaliar o que está acontecendo, o que pode acontecer, né? Chegou denúncia a essa Câmara Municipal, no último processo eleitoral, que pessoas, candidatos à vereança, estavam dando lotes na cidade para as pessoas. Eu falei, não, isso não é possível, isso não existe, né? Aí me chegou com mais detalhe a história, com gravações e com vídeos, que candidatos à vereança estavam estimulando que pessoas invadissem áreas públicas, dizendo que eles regularizariam aquela invasão, e que mandando ligar a água, mandando sair e ligar a água, mandando a prefeitura botar infraestrutura. Vocês acreditam num negócio desse? Eu não acredito num negócio desse. Me mostraram vídeo. Eu falei, não é possível. Me mostraram um vídeo. Então, como é que isso tem sido administrado pelo Poder Executivo? Então, são questões, eu volto a dizer, é uma reflexão, não é nenhuma acusação, não estou acusando, não posso ser leviano ao ponto de acusar alguém que está fazendo isso, não acho que seja isso, mas é algo que nós temos que tomar cuidado. Temos que zerar a conta de déficit de moradias populares no município. Ponto. Depois disso, temos que dar qualidade de vida para as pessoas. Temos que dar educação para essas pessoas. Tem que ter um trabalho prévio com essas pessoas que vão ocupar esses predinhos, essas moradias populares, para que eles façam uma manutenção e para que eles cuidem dessas habitações populares. Quantas denúncias nós tivemos no mandato anterior das próprias pessoas que muitas vezes não entendiam como é que entrar numa moradia popular, ele tem que pagar um condomínio, ele tem que pagar pela manutenção daquilo, e as pessoas às vezes são surpreendidas ou por falta de informação ou também porque não querem entender. Então tudo isso é responsabilidade da prefeitura. É muito difícil fazer uma política de habitação social no município, mas isso tem que ser uma preocupação constante da cidade. E por fim, quero terminar... Um minuto, vereador. Obrigado. Eu quero terminar nesse 1 minuto que eu tenho ainda, dizendo que foi encaminhado, correu nas redes sociais, que o Corpo de Bombeiro do município, ele
caçou, vamos dizer assim, o alvará, me fugiu o nome agora, o habite das habitações populares que foram entregues, dos predinhos, se eu não me engano, no Caetetuba ou no Jerônimo, todas aquelas denúncias que o Jorge fez aqui, e que o Corpo de Bombeiro foi lá e, em tese, caçou esse habite. Isso precisa ser visto pela Prefeitura. Se aquelas pessoas de fato correm risco de vida, a responsabilidade é inteira do Poder Executivo, da Defesa Civil. Então, acredito que, concomitantemente, a construção de novas moradias tem que resolver os problemas dessas pessoas que estão lá. Obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Este vereador, 20 minutos com a parte. eu acredito que o déficit em muitas questões da cidade é muito grande mesmo. É muito grande mesmo. A gente pega essas regiões que foram citadas pelo nobre vereador Daniel Martini, em inúmeros séculos, essas regiões nunca teve nenhum tipo de investimento. Você pega uma região como, por exemplo, o Campo da Santa Clara, que os políticos tinham a coragem de ir lá pedir voto. Ia lá sempre pedir voto, mas não tinham a coragem de fazer um investimento que precisava ser feito lá. Falava que não podia ser feito porque lá era área invadida. Mas iam lá pedir voto para aquela população. Quantas vezes aquela população foi enganada? E aí a gente precisou de um governo que olhasse para essas regiões com um pouco mais de atenção. E aí a gente pega o que aconteceu com o governo Saulo, o investimento nessas áreas foi estrondoso. Não à toa, que numa eleição, que é quando a gente coloca à prova um governo, não à toa, Saulo teve a votação que teve na eleição passada. Porque a gente pode ter a crítica que for, mas a gente precisa fazer o reconhecimento daquilo que a gente avançou. E aí, quando a gente vai falar em habitação, a gente precisa lembrar que nos últimos 4 anos foi feito o maior programa habitacional da história dessa cidade. 1.600 moradias foram entregues para famílias da nossa cidade. Se você ir nas regiões do Caetetuba, na Rua dos Pires, na Jerônimo de Camargo, você vai ver que lá na região acabou os barracos, acabou a favela. Aquelas famílias viviam ali de forma indigna, com medo. Lembro do dia da entrega da chave, que uma das crianças que estavam lá, que seriam beneficiadas com o programa, ela disse ao secretário da época que naquela noite ela ia dormir com mais tranquilidade, porque ela morria de medo de um carro passar e bater no barraco e entrar dentro do carro dela, porque o quarto dela era praticamente na rua. Então a gente precisa fazer todas essas análises, fazer todas as críticas que forem necessárias, mas fazer o reconhecimento daquilo que se desenvolveu, principalmente na área habitacional dessa cidade. E aí sim, ter a atenção do poder público municipal para a gente atender aqueles que são nossos. Fazer, por exemplo, trabalho de fiscalização que foi feito no início desse ano, né, alguns meses atrás, que a Secretaria de Segurança Pública e as demais secretarias da cidade foram até uma região ali do bairro do Caetetuba e fizeram desalojaram, né? Tiraram as pessoas que estavam ali invadindo aquela área. As pessoas invadem ali sabendo que a cidade está se desenvolvendo, que a cidade está crescendo nessa questão habitacional, e então a gente precisa fazer o trabalho de fiscalizar, como a prefeitura vem fazendo. Então, o que eu queria ressaltar a todos é lembrar que a cidade vem desenvolvendo, que a gente precisa continuar esse trabalho, continuar avançando nesse trabalho, mas não esquecer tudo que foi feito nos últimos anos. É isso, eu agradeço. Obrigado. Mais algum vereador? Este vereador. 20 minutos com a parte. Concordo com o vereador Daniel, que uma hora tem que zerar isso, né? E concordo que tem que fiscalizar mesmo,
né, para saber se as pessoas que foram contempladas realmente são moradores da cidade, né? A administração tem que ter esse controle, para que pessoas de fora não venham aqui, né, por conta desse maior, né, projeto habitacional da história, né, iludidos porque a cidade está crescendo, está na iminência de entregar mais novas unidades do programa Minha Casa Minha Vida, venham para a cidade e, como aconteceu agora, recentemente, aquela ocupação ali na rua Arsênia, se eu não me engano, sabe-se que a maioria daquelas pessoas não são da cidade. Então a prefeitura tem que fazer esse controle para que pessoas de fora não sejam contempladas. A gente tem que contemplar aqueles que são realmente moradores aqui de Atibaia. E, como bem disse o novo vereador Michel, realmente, esse governo foi aquele que realmente olhou para aquela população que vive do outro lado da rodovia. Administração nenhuma fez tantas obras como essa, daquele outro lado da cidade. Sabe-se que aquela população realmente estava esquecida, ficou esquecida por muitos anos. E esse governo deu uma atenção especial para aquele bairro. E aquele bairro voltou, as pessoas daquele bairro voltaram a ter dignidade, coisa que eles não tinham há muitos anos. Então a gente tem que ver os dois lados da moeda, né? A gente tem que analisar o que o vereador Daniel falou, que realmente precisa na fiscalização para saber se realmente são pessoas daqui que são contempladas, né? E não deixar que pessoas de fora venham aqui iludidas, né? Porque a cidade está crescendo, está na iminência de ser entregue mais unidades, mas assim, a gente tem que pensar que ainda existem pessoas em situação de risco, né? Com certeza, tem muitas pessoas ainda vivendo em situação de vulnerabilidade social na cidade, e eu acredito que essas próximas unidades que vão ser construídas será para contemplar exatamente essas pessoas que são moradores daqui e também precisam viver com mais dignidade. Era isso, presidente. Muito obrigado. Mais algum vereador? Não havendo, solicito para o primeiro secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Vereador Daniel da Rocha Martini. Pela aprovação. Vereador Fabiano Batista de Lima. Pela aprovação. Este vereador pela aprovação. Vereador Ubiratã Fernandes de Oliveira. Pela aprovação. Vereador Marcos Pinto de Oliveira. Pela aprovação. Vereador José Carlos Machado. Pela aprovação. Vereador Ademilson Militão. Pela aprovação. Vereador Sebastião Batista Machado. Pela aprovação. Vereador Júlio César Mendes. Pela aprovação. Vereadora Roberta Barsotti. Pela aprovação. Vereador Reginaldo da Costa Ramos. Pela aprovação. 11 votos pela aprovação. Aprovado em primeira discussão, a segunda discussão. Coloco em segunda discussão, maioria simples, os projetos de lei 40/17 e 30/17. Existe algum vereador interessado em discutir os presentes projetos? Não havendo, coloco em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado em segunda discussão, a redação final. Nesse instante, encerra-se a sessão extraordinária. Às 19h55, assim como às 19h55, daremos início à próxima sessão extraordinária. E solicito ao primeiro secretário a verificação do decoro. 11 vereadores. Coloco em segunda discussão o projeto de lei 06/17. Existe algum vereador interessado em discutir? Este é o momento. Não havendo, coloco em votação, solicito ao segundo secretário que faz a chamada nominal dos senhores vereadores. Vereador Daniel da Rocha Martini. Pela aprovação. Vereador Fabiano Batista de Lima. Pela aprovação. Este vereador pela aprovação. Vereador Ubiratã Fernandes de Oliveira. Pela aprovação. Vereador Marcos Pinto de Oliveira. Pela aprovação. Vereador José Carlos Machado. Pela aprovação. Vereador Ademilson Militão. Pela aprovação. Vereador Sebastião Batista Machado. Pela aprovação. Vereador Júlio César Mendes. Pela aprovação. Vereadora Roberta Barsotti. Pela aprovação. Vereador Reginaldo da Costa Ramos. Pela aprovação. 11 votos pela aprovação. Aprovado em segunda discussão, a redação final. Coloco em redação final o projeto de lei número 30/17 e 40/17. Existe algum vereador interessado em discutir os presentes projetos? Este é o momento. Não havendo, coloco em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão.
Aprovado em redação final a sanção do senhor prefeito. Nesse instante, encerra a sessão extraordinária às 19 horas e 57 minutos. Assim como às 19 horas e 57 minutos, daremos início à próxima sessão extraordinária. E solicito ao primeiro secretário a verificação do decoro. 11 vereadores. Em discussão, em redação final, o projeto de lei 06 projeto de lei complementar /06/17. Algum vereador interessado em discutir? Este é o momento. Não havendo, solicito ao primeiro secretário para que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Vereador Daniel da Rocha Martini. Pela aprovação. Vereador Fabiano Batista de Lima. Pela aprovação. Este vereador pela aprovação. Vereador Biratã Fernandes de Oliveira. Pela aprovação. Vereador Marcos Pinto de Oliveira. Pela aprovação. Vereador José Carlos Machado. Pela aprovação. Vereador Ademilson Militão. Pela aprovação. Vereador Sebastião Batista Machado. Pela aprovação. Vereador Júlio César Mendes. Pela aprovação. Vereadora Roberta Barsotti. Pela aprovação. Vereador Reginaldo da Costa Ramos. Pela aprovação. 11 votos pela aprovação. Aprovado, redação final, a sanção do senhor prefeito municipal. Não havendo mais nada a ser tratado nessa sessão, agradeço a presença de todos e damos por encerrada a sessão extraordinária às 19 horas e 58 minutos. Uma boa noite a todos.